professoras, convidar o reverendo Osmar, que estará ministrando a palavra e dando continuidade ao culto de adoração ao Senhor. Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Nós vamos ter o momento de reflexão na palavra. Antes do encerramento, nós estaremos então recebendo algumas crianças, filhos da nossa igreja, como membros não comungantes da nossa igreja, tá bom? Então, eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em um texto bastante conhecido e lido por todos os irmãos, Isaías capítulo 6. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Do verso 1 ao versículo 8. Isaías 6, de 1 a 8. Diz a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados irmãos, é natural às vezes nós ficarmos um tanto quanto nervosos quando temos que encontrar com alguma pessoa que às vezes nós a consideramos importante na nossa vida. Desde, às vezes, uma chamada inesperada lá no escritório do chefe, e nós não sabemos o que ele quer conosco. Ou às vezes uma convocação para comparecer em uma audiência perante algum juiz. Então nós consideramos o encontro com certas pessoas um evento importante, e por isso muitas vezes até temerosos, traz medo. Entretanto, irmãos, nenhuma ocasião no mundo pode se comparar ao encontro com Deus. Lá em Amós capítulo 4, verso 12, o profeta Amós diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. A realidade, irmãos, é que todos nós encontraremos com Deus. E a Bíblia, ela nos aconselha a encontrar com Ele enquanto nós podemos achar. Lá em Isaías 55, verso 7,
verso 6, disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua salvação. Buscai enquanto se pode achar, porque a partir de determinado momento já não acha mais, a não ser a justa punição de Deus contra o pecado do homem. Para nós entendermos, irmãos, a visão que Isaías teve aqui, essa visão de Deus, é importante nós entendermos também o contexto que o povo de Judá estava vivendo naquela época. No verso 1, Isaías fala da morte do rei Uzias. A morte do rei Uzias havia sido um acontecimento bastante traumático para o povo de Judá, porque Uzias havia sido um rei forte, um rei que governara Judá por 52 anos. Em seu reinado, Judá havia prosperado, encontrado prosperidade. Lá em 2 Crônica, no capítulo de número 2 Crônica, capítulo 26, nós encontramos falando acerca de Uzias. O capítulo 26, do verso 8, diz assim: os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Então, a fama do reinado de Judá, através do rei Uzias, havia chegado ao Egito. Na época, o Egito era uma nação como se fosse, podíamos comparar hoje com os Estados Unidos, tremendamente forte, influente, rica, e que de certo modo tinha uma estrutura tremenda. E a fama de Uzias chega até o Egito. No versículo 15 desse capítulo 26 de 2 Crônica, verso 15, porque do verso 9 até o versículo 15 vai falar de toda a sua prosperidade. O verso 15 diz: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas no verso 16 já diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E aí ele foi confrontado pelo profeta, ou pelo sacerdote Azarias, e diz o texto que Uzias ficou leproso e morreu de lepra, não é? Com certeza ele deve ter se arrependido dos seus pecados, mas a sua enfermidade ficou, e ele morreu da sua enfermidade, morreu de lepra. Aí o nosso texto disse: no ano da morte do rei Uzias. O quadro, irmãos, que se formou na nação de Judá com a morte do rei Uzias foi um quadro de grande instabilidade. Judá era uma nação pressionada, politicamente falando, era cercada por inimigos poderosos, e entre esses inimigos estavam principalmente os assírios, e vinha agora ao povo, com a morte do rei, vinha então a incerteza quanto ao que seria o reinado daí para frente, principalmente o reinado de Jotão, que era o filho de Uzias, tinha 25 anos, que assumiria o trono. Então tudo isso contribuía para aumentar a ansiedade do povo com respeito ao futuro da nação de Judá. E pelo que nós podemos perceber, o povo já estava se afundando realmente numa vida de pecado. Irmãos, é natural nós supormos que Isaías estivesse no templo para orar pelo futuro da sua nação, ali sozinho. E neste encontro aqui com Deus, Isaías vai aprender que a vida do reino, ela é importante, mas
consertar o relacionamento com Deus, buscar uma vida de santidade, uma vida de consagração é ainda mais importante. Há coisa muito importante na nossa vida. Nossos lares, famílias, profissões, serviços, lares, coisas tremendamente importantes, nossa pátria. Mas há algo mais importante na nossa vida: consertar o nosso relacionamento com Deus, buscando santidade, buscando consagração, porque é isso que realmente vale na vida de um ser humano aqui neste mundo. O relacionamento com Deus, encontrar-se com Deus e ter um relacionamento verdadeiramente santificado, consagrado, com seus olhos voltados para a eternidade. Nesse encontro, irmãos, aqui de Isaías com Deus, nós aprendemos alguma coisa. Primeiramente, Isaías encontra com um Deus Santíssimo. E do versículo 13: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu Deus assentado em seu trono, cercado de seres angelicais, que clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. E clamava a excelsa santidade do Senhor. Os serafins aqui participavam desse ritual celeste, revelando que estavam maravilhados com a santidade e com a glória do Senhor. A palavra santo, irmãos, nas Escrituras, primeiramente ela é aplicada a Deus. Ele é o Senhor Santíssimo. A sua santidade é que o faz digno de toda a adoração, de todo louvor. A sua santidade o coloca acima de nós e de todas as coisas existentes. Mas a palavra santo também diz respeito à separação entre Deus e nós, dando ênfase à sua pureza moral e espiritual, que reforça o contraste existente entre nós, com os nossos pecados e Deus. Quando Isaías contempla os serafins cantando essa tríplice santidade de Deus, ele se convence de que não havia esperança para ele por causa dos seus pecados. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías viu um Deus com qualidades que ele procurava, quem sabe, em um homem, mas que só poderia ser encontrado simplesmente no Senhor. Meus amados irmãos, a santidade de Deus faz com que Ele seja o único digno da nossa adoração. Os serafins aqui o adoravam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nosso Deus, o Deus Santíssimo, é o único digno da nossa adoração. Mas a santidade de Deus também faz com que nós percebamos a extensão dos nossos pecados e nos leva muitas vezes a dizer: ai de mim, estou perdido. Será que nós, irmãos, temos vivido e tido uma vida de tal modo que contemplemos através dos nossos atos a santidade de Deus? Será que temos procurado viver de tal modo que glorifiquemos e adoremos esse Deus Santíssimo? Será que temos visto aquilo que Ele é e temos visto aquilo que não somos? Outra coisa, irmãos, aqui no nosso texto, Isaías encontra não só com o Deus Santíssimo, mas ele encontra com o Deus que é Rei. Diz o versículo 1: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor não estava assentado ali naquele trono como quem espera para ver o que acontece na história humana. Pelo contrário, a cena que nós vemos aqui, irmãos, aponta
para a soberania de Deus, aponta para um Deus que reina, que conduz a história do universo, sentado no seu trono, alto e sublime trono. Em Apocalipse capítulo 4, verso 2, João diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. A visão, irmãos, de Deus no trono do céu deixa claro quem está no comando, quem é que reina, quem é que manda. Isaías e o povo ficaram apreensivos com relação à sucessão real de Judá. O que iria acontecer com aquela nação dali para frente. Mas nessa visão, o profeta vai ver que independente de quem ocupe o trono terreno, Deus estava no trono celestial. E saber que Deus está no trono celestial assentado e conduzindo a história, isso nos abençoa, nos traz paz quando nós somos pressionados. Isso para quem está sob pressão, enfrentando lutas espirituais, enfrentando dor, oscilações, situações que parecem não fazer sentido. Isso traz, além de trazer conforto, porque nós vamos estar conscientes de que nós pertencemos a um Deus que reina, um Deus que governa, um Deus que está assentado sobre um alto e sublime trono e que tem os seus olhos e abençoa todas as coisas desse universo, de modo especial a sua igreja. Essa visão, irmão, do nosso Deus entronizado, reinando de modo soberano, traz a nós consolo, conforto, traz coragem para continuar a nossa jornada, sabendo que não será fácil, muitas vezes, mas com Ele seremos mais do que vitoriosos. Isaías, daqui para frente, após ele assumir esse ministério profético, ele dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, e Deus o envia. Ele iria passar por grandes lutas e grandes dificuldades, muitas vezes preso, inclusive morreu em função desse ministério. Mas ele tinha certeza: Deus está no controle da minha vida. Deus está no governo da minha vida. Deus está no governo dos acontecimentos da minha vida. Aqui, irmãos, passamos por lutas, privações e dificuldades. Mas nós entendemos que o nosso Deus, o Deus da igreja, está assentado sobre um alto e sublime trono, que governa e que conduz o seu povo, traz consolo, traz conforto, traz segurança, traz coragem para nós continuarmos a nossa jornada. E eu espero que cada irmão tenha tido essa visão de Deus. Um Deus santíssimo e um Deus que reina. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui. Isaías encontra agora um Deus que é puro e que purifica o seu povo. O versículo 5, ele disse assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A visão da pureza de Deus, provocada em Isaías, a visão da pureza de Deus leva Isaías a um sentimento de perdição. Ai de mim, estou perdido. Ai de mim. Ele reconhece que pessoalmente era impuro e que ele também habitava no meio de um povo plenamente impuro. Diante, irmãos, da visão que ele tem de Deus, ele não tem como, irmãos, apresentar explicações para as suas falhas,
diante da visão de um Deus santo, de um Deus puro, ele não tem como apresentar qualquer justificativa, qualquer explicação para as suas falhas. Ele simplesmente diz: ai de mim, estou perdido. O homem sem Deus, meus irmãos, diante de Deus, da pureza de Deus, daquilo que é Deus, ele não tem como explicar, ele não tem como apresentar qualquer explicação, qualquer justificativa para os seus atos e para a sua vida. A única coisa é dizer: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Isaías sabia, irmãos, que não havia saída para um pecador que cair nas mãos justas de Deus, sem antes ter sido purificada pelo sangue de Cristo Jesus. Ele sabia que não havia nenhuma saída para o pecador, se o pecador não fosse purificado pela graça de Deus. A razão pela qual Isaías teme pela própria vida é o fato de ele ter visto o Rei e o Senhor dos Exércitos. Sendo ele um homem de lábios impuros, ele contempla o Senhor, o Rei dos Exércitos. Essa, irmãos, é uma reação natural, realista, verdadeira, diante da percepção de quem é Deus e quem nós somos. Quando nós percebemos quem é Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, e percebemos quem somos nós, a reação é esta: ai de mim, estou perdido. Foi essa visão que levou realmente Isaías a fazer essa confissão: ai de mim, estou perdido, e ser alcançado por Deus. E foi essa visão concedida a nós pelo Espírito Santo, essa visão de quem é Deus, e essa visão de quem é nós, quem somos nós, é que nos levou a entender, irmãos, que estávamos perdidos. Caso nós não fôssemos alcançados pela graça de Deus, caso nós não fôssemos perdoados e purificados pelo poder de Deus. Diante da pureza de Deus, Isaías tem uma visão de quem é Deus e quem ele era. Diante da grandeza de Deus, diante daquilo que a palavra nos mostra quem é Deus, essa tem que ser a nossa reação. Entender quem é Deus e quem nós somos. E que nós só saímos dessa situação de perdido através dos atos de Deus a nosso favor. E a última coisa que eu quero deixar com os irmãos aqui, nesta noite, é que Isaías encontra com Deus de graça e misericórdia. O verso 6 e o verso 7 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Diante da confissão de Isaías: ai de mim, estou perdido, Deus envia um dos serafins para tocar nos seus lábios com a brasa viva que tirara do altar. O altar do qual a brasa viva fora tirada não é identificado aqui no texto. Mas brasa viva, elas eram levadas ao santuário, ao Santo do Santo, a cada ano, quando o sacerdote entrava no Santo do Santo, no dia da expiação. Lá em Levítico capítulo 16, verso 12, diz assim, Deus dizendo para o sacerdote: tomarás de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo. Então aqui, irmãos, por iniciativa da graça misericordiosa de Deus, veja bem, por iniciativa de Deus, o serafim toma uma brasa do incensário do altar, toca-lhe os lábios e afirma: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Como Isaías seria então um profeta, ele havia primeiramente reconhecido a impureza dos seus lábios,
sou homem de lábios impuros. E a brasa agora toca-lhe os lábios para purificar-lhe pela graça de Deus. E agora esses lábios daqui para frente seriam então usados para levar a palavra de Deus, para carregar a palavra de Deus. Por isso ele disse no verso 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías reconheceu o seu pecado, o qual foi perdoado por iniciativa de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E aí agora ele se declara que estava pronto para exercer o seu ministério profético, não é? Porque Deus purificara a sua boca. Tá? Isaías muda de atitude a partir do momento que é alcançado pela graça de Deus. No lugar, agora em diante, no lugar de ele vislumbrar a perdição, de agora em diante, no lugar de ele estar dizendo: ai de mim, estou perdido, vislumbrar a perdição e a morte, ele se oferece como voluntário para seguir e servir o Deus dos exércitos. Irmãos, essa é exatamente a mudança na vida de um homem convertido. Ele deixa de vislumbrar a perdição, ele deixa de vislumbrar a morte, e ele passa daqui em diante a se oferecer voluntariamente para seguir e para servir o Senhor dos exércitos. Isso ilustra, meus irmãos, o fato de que, primeiro, a graça e a misericórdia, ela só faz sentido, irmãos, mediante a pureza e a santidade vinda de Deus para com aqueles que confessam seus pecados. A graça e a misericórdia de Deus, ela só faz sentido na vida daqueles que foram alcançados pelo perdão vindo do nosso Deus. A graça e a misericórdia só está sobre aqueles que foram alcançados pelo perdão de Deus. Isaías reconheceu, confessou os seus pecados, e a graça e a misericórdia de Deus o purificou. Obrigado, meu irmão. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui nessa misericórdia do Senhor, essa graça do Senhor, é que todos nós, e todos os nossos atos pecaminosos, todos são perdoados por meio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, são perdoados por meio daquilo que Deus mesmo fez em favor de nós. Isaías foi perdoado, foi alcançado pela graça e a misericórdia por aquilo que Deus fez a ele. Enviou os serafins para tocar-lhe os lábios e perdoar-lhes o pecado. Esta tem que ser a nossa consciência, certeza. Nós somos perdoados, irmãos, por meio da morte de nosso Senhor Jesus, por meio daquilo que Deus fez por nós. Nós mesmos não podíamos fazer nada a nosso favor, como Isaías tinha consciência: ai de mim, estou perdido. Nada podia ser feito por ele mesmo, mas Deus o abençoou. Nada o homem pode fazer por si mesmo, a não ser por meio da graça e misericórdia de Deus. Outra coisa, irmãos, nós precisamos entender aqui, é que o nosso encontro com Deus, como nosso Pai amoroso,
Ele aconteceu quando nós entramos num relacionamento com Deus baseado na nossa dependência. Foi a partir do reconhecimento de Isaías que ele dependia de Deus. Ele disse: ai de mim, estou perdido, é que a graça e a misericórdia de Deus sou. Nosso relacionamento com Deus, irmãos, baseia-se nessa dependência de Jesus. A partir do momento em que o homem pecador reconhece a sua dependência, ai de mim, estou perdido, então ele é capaz de confessar os seus pecados, arrepender-se, e ele é alcançado, salvo pela graça de Deus. E a outra coisa, irmãos, sobre essa graça e misericórdia do Senhor: todos os que reconhecem como pecadores perdoados. Isaías reconhecia aqui, a partir daqui, como pecador perdoado. E todos que reconhecem nessa situação, que se reconhecem como pessoas encontradas pela graça de Deus, que reconhecem que antes eram perdidas e agora foram alcançadas pela graça de Deus, todos têm que sentir a mesma disposição de Isaías e fazer o mesmo clamor, rogar a mesma coisa: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós, meus irmãos, já reconhecemos que somos salvos, mesmo sendo pecadores, mas nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós éramos perdidos, mas fomos alcançados. Nós temos que ter o sentimento que Isaías teve, a disposição que Isaías teve, quando ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus queridos, eu quero estar encerrando essa palavra, dizendo que nós precisamos, a cada dia, nos preparar para o grande encontro com Deus. Este preparo, ele passa pelo reconhecimento dos nossos pecados, pela nossa confissão, nossa conversão. Ele passa pela nossa vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse preparo, irmãos, passa pelo fato de nós reconhecermos que o nosso Deus é santo e que Ele exige de nós santidade e pureza, que o nosso Deus é cheio de graça e de misericórdia para com aqueles que reconhecem e o confessam como Senhor. Nós precisamos a cada dia nos preparar para o grande encontro com Deus. Esse é o encontro na vida de um ser humano. Nós que temos Cristo no coração, estamos nos preparando a cada dia. Naquele momento, o Senhor dirá: vinde bendito meu Pai, tomai posse do reino eterno. Mas aquele que vive distante do Senhor, que nunca reconheceu os seus pecados, que reconheceu que é uma pessoa perdida, que nunca confessou os seus pecados, naquele encontro, o Senhor dirá: afastai de mim para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Vamos estar nos preparando a cada dia para o nosso grande encontro com o Senhor. Como aplicação, irmãos, para a sua vida: primeiro, porque Deus é santo, ninguém poderá ter comunhão com Ele, a não ser baseado no sacrifício que o próprio Deus providenciou para nós em Cristo Jesus. E esse sacrifício é aplicado na nossa vida pelo Espírito Santo do Senhor. Porque Ele é santo, ninguém entrará na sua presença, senão através de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo aplicado na nossa vida pelo Espírito Santo. Segunda aplicação: nos momentos de lutas, de angústias, dificuldade na sua vida, você como crente passará por todas elas também. Lembre-se, o nosso Deus é soberano.
O nosso Deus é o Rei dos Reis. Ele reina para sempre sobre tudo e sobre todos. Terceira, consciente, irmãos, de que nós lidamos com um Deus plenamente puro e plenamente santo, conforme a palavra do Senhor nos mostra. Então nós precisamos estar confessando os nossos pecados, as nossas faltas. Há sempre, irmãos, a necessidade de purificação. E nós sabemos que também o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado quando nós o confessamos. E por último, disponha a servir o Senhor, a servir o seu reino, a servir o Senhor na sua igreja local, pois fomos redimidos, resgatados pela graça e pela misericórdia de Deus, a servirmos o nosso Deus em novidade de vida. Isaías passou dali para frente a servir ao Senhor, porque ele foi um homem resgatado pela misericórdia e pela graça de Deus. Você está aqui nessa noite, eu tenho certeza, porque você já foi resgatado pela graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, você pode servir ao Senhor em novidade de vida. Se há alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo, não reconheceu os seus pecados como Isaías, ai de mim, estou perdido. Abra o seu coração. Deixa Jesus entrar. Ele é o único que purifica, é o único que salva. Não há outro meio, não há outra esperança para o homem, a não ser a pessoa de nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela vida, igreja. Te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que se encontram aqui nesta noite. Te louvamos por essa palavra que nos desafia a encontrar e a viver com esse Deus que é santo, com esse Deus que reina sobre todas as coisas, com esse Deus que é puro e nos purifica através do sangue de nosso Senhor Jesus, com esse Deus que nos salva pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que possamos sair daqui nesta noite com essa certeza. Eu já fui salvo pela graça do Senhor. Eu já sou assistido a cada dia pela misericórdia de Deus. Eu sou uma pessoa sustentada a cada dia, porque a misericórdia do Senhor se renova na minha vida, porque eu tenho Cristo no meu coração. Que essa seja a certeza de cada irmão aqui nesta noite, para a glória do Senhor e para a salvação da sua alma. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Amém.